Glória a Deus por isso. Deus conceda a graça e misericórdia no seu coração, para que você possa ouvir seu pastor novamente. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 3, vamos ler alguns versículos aqui. Voltamos com o nosso ministério de tradução de Libras. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Amém? Glória a Deus. Logo mais iremos equipar. Estamos com os olhos da fé que nós iremos receber nossos irmãos para sentarem aqui e receber o culto nessa tradução. Mas iremos também investir na nossa transmissão com câmera, com tudo que tem que ser feito, porque Jesus é poderoso, tá? E se Ele nos deu a visão, é porque Ele também vai nos dar a provisão para fazermos algo com excelência aqui neste lugar. Coloque no seu coração essa palavra, excelência. Tira meia boca, tá? Aquele negócio ali feioso, não dá para aqui não. As coisas do reino de Deus não é assim que isso é feito, não. Deixa para outra pessoa aqui, não. Amém? Então, nesse mês de outubro, nós estamos iniciando uma nova série de mensagem baseada no livro de Atos, com o tema Faz de Novo, Senhor. Você crê que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que está aqui nessa noite? Você crê nisso, igreja? Então vamos nessa. Atos capítulo 3, versículo 1. Vai dizer assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu para que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um grande salto, ficou em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite estarmos na tua casa, na tua presença. Mas vem, Pai, fazer infinitamente mais daquilo que o Senhor fez no primeiro culto, nesses corações, nessas vidas, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu já adiantei para vocês, nós estamos na série de mensagens Faz de Novo, Senhor, baseada no livro de Atos dos Apóstolos. Nós acreditamos, irmãos, que se nós quisermos viver um grande avivamento, nós não precisamos olhar para os métodos de outros lugares, mas nós precisamos colocar os nossos olhos na palavra de Deus. Quantos creem nisso? Amém? Irmãos, é notório quando às vezes a gente conversa com pastores, quando nós conversamos com amigos ministeriais, é natural nós fazermos algumas perguntas. Como é o teu discipulado? Como é os teus grupos pequenos? Como é o teu louvor? Como é que acontece? Porque muitas das vezes nós pegamos uma ideia e que está dando certo em tal lugar, e a gente traz para cá e é bênção para nós, sim ou não? Você faz isso na sua vida natural, no seu dia a dia. Você vê algo que aconteceu em algum lugar legal e você também diz assim: poxa, eu posso trazer isso para a minha vida também. Não tem nada, né? Não tem nada de errado nisso. Mas quando se trata de igreja, quando se trata de crescimento da igreja, quando se trata da noiva de Cristo, eu não posso olhar para os métodos, eu tenho para olhar para a Escritura Sagrada, que está aqui na minha mão, que está com você, que está no teu smartphone. Eu gosto de ter alguma anotação na Bíblia,
no meu smartphone, no tablet, mas eu sou apaixonado pela Bíblia de papel. Eu gosto de rabiscar, eu gosto de colocar, amém? Glória a Deus. Quem é desses aí? Quem gosta de fazer as anotações? Eu gosto de ter os papelzinhos, eu gosto de anotar. Quando nós falamos de crescimento, quando nós falamos de expansão, nós olhamos para a Escritura Sagrada, e Atos é o nosso ponto de partida. Por que isso, pastor? Porque em Atos está aqui o nascimento da igreja. Alguns acreditam que o nascimento da igreja está lá em Mateus capítulo 16, quando Cristo falou para Pedro, né? Olha só, Pedro, sobre essa rocha você edificará a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja que está avançando. Mas na verdade a igreja nasceu com o derramar do Espírito Santo. Atos capítulo 1, a gente lê e vai ver que durante 40 dias Cristo fica com os seus apóstolos, dando provas incontestáveis da sua ressurreição. E passa-se o tempo, durante esses 40 dias Cristo ascende aos céus, sobe aos céus, eles ficam em Jerusalém. Aparece 2 varões para eles assim: por que vocês galileus estão olhando para os céus? Vocês precisam fazer aquilo que o Cristo mandou vocês fazerem, porque da mesma maneira que ele subiu, ele também voltará do mesmo lugar. Amém? Quantos podem crer nisso? Amém? Quantos creem que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará para nos buscar? Mas enquanto ele não volta, nós estamos fazendo a obra dele. Irmãos, e eles continuam. Atos capítulo 1, versículo 14 vai dizer que eles estavam unânimes, perseverando em oração. Aqueles cabeção entenderam que o segredo estava em ter uma vida de oração. Como é que nós temos dificuldade nisso, de ter uma vida de oração? Eu tenho certeza que você também, assim como eu, no nosso dia a dia, na nossa rotina, uma das maiores coisas que nós mais negligenciamos, eu vou me incluir nesse pacote, é o que? Uma vida de oração. É ou não é? A primeira coisa, quando você vai ver sorrateiramente que você tira da tua vida, do teu dia a dia, é a vida de oração. Mas eu quero, irmão, juntamente com essa igreja, dizer que se nós tirarmos a oração do nosso dia a dia, se nós tirarmos a oração, a vida diária de oração, nós não vamos viver um grande avivamento. Então em Atos capítulo 1, eles perseveram em oração. Eles estavam reunidos, unânimes em oração, esperando o cumprimento de quê, pastor? O cumprimento de uma promessa. E que promessa era essa, pastor? O derramar do Espírito Santo de Deus. Quantos podem dizer um amém por isso? O derramar da promessa. Ezequiel 36, 26 vai dizer, irmãos, ele faz uma promessa. De Ezequiel vai dizer que ele nos daria um novo coração, um coração onde Deus colocaria um novo espírito, um espírito que clama, que está dentro de mim e de você, e que ele ama, que ele clama, Abba, Pai. E ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. E eles estavam lá, irmãos, perseverando em oração. E Atos 2 começa dizendo assim: ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como vento impetuoso, e encheu toda a casa em onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles. Queridos, o advento de Pentecostes aconteceu em Pentecostes, onde cada um estava lá. Um falava em francês, outro falava inglês, outro falava japonês, outros falavam diversos idiomas, e todo mundo estava entendendo. Diferentemente do que aconteceu em Gênesis capítulo 11, qual o chamado advento da Torre de Babel, onde eles foram confundidos. Mas em Atos 2 não, há uma unidade do Espírito, há uma vontade de Deus, há um propósito do Senhor. Amém, gente? Vocês estão entendendo isso aqui? E eles estão perseverando, e de repente vem um vento do céu e enche aquela casa, enche aquele lugar. Talvez você está aqui nessa igreja nos visitando, ou talvez você faz parte dessa igreja. Pastor, a igreja do Nazareno é uma igreja pentecostal? Nós somos pentecostais.
nós não somos neopentecostais. Nós não somos neopentecostais, nós somos pentecostais porque acreditamos no Pentecoste, acreditamos naquilo que Deus fez no Pentecoste. Mas nós não somos neopentecostais, onde nós vemos várias coisas acontecendo, que muitas coisas não são nem bíblicas. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Nós acreditamos na variedade de línguas, acreditamos na descida do Espírito Santo, acreditamos no dons de cura, acreditamos no dom de visão, acreditamos, mas tudo isso testificado biblicamente. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Talvez você esteja aí nos visitando e isso é bom ficar claro aqui nessa noite. Então, queridos, eles estavam lá e desce a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce e enche aqueles homens simples, aqueles homens que eram pescadores, aqueles homens que tinham abandonado tudo, que tinham deixado os seus trabalhos, que tinham deixado as suas esposas, que tinham deixado tudo para trás para seguir o Mestre. E acontece que o Espírito Santo desce, o cumprimento da promessa de Deus que está descrita em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós, e ser-de-ão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e nos confins da terra. Por isso que nós estamos aqui. Eles foram revestidos de poder, e através de Atos capítulo 2, eles começaram a pregar o Evangelho. Só que pasmem, querido, ao anunciar o Evangelho, aqueles homens, ao da descida do Espírito Santo, começaram a caçoar deles, a zombar daqueles homens, dizendo: não, está acontecendo o que nesse lugar? Eles estão bêbados. E sabe o que acontece, irmão? Pedrão se levanta e diz assim: às 9 horas da manhã, o único boteco que está aberto é o boteco do profeta Joel, o qual está descrito em Joel capítulo 2, versículo 28, o qual ele diz que naquele grande dia ele repousaria do seu espírito sobre toda a carne, ele repousaria do seu espírito sobre as suas servas, sobre os seus servos, os filhos profetizarão, os velhos terão sonhos. O Espírito Santo de Deus desceu sobre Atos capítulo 2. Quantos podem dizer um amém? Aí a igreja começou a ser guiada pelo Espírito Santo, porque até então a igreja estava sendo guiada pela vontade. A gente vai ver pela eleição de Matias lançando sorte. Mas em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo testifica aquilo que a igreja começou a viver. E nós somos a igreja, não de Atos capítulo 1. Somos a igreja que é revestida de poder através de Atos capítulo 2, mas que está em direção de Atos capítulo 3 e Atos capítulo 4, e nós estamos avançando nessa direção. Quantos podem entender isso aqui? Pode dizer um amém? Irmãos, e eles caminham, eles são cheios em Atos capítulo 2, o cumprimento da promessa, a pregação de Pedro. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Quantos creem que essa promessa é para o dia de hoje? Quantos creem que daqui a pouco pode sair uma tia da casa Kids correndo aqui? Meu Deus, o Espírito Santo desceu aqui nessa casa e as nossas crianças estão cheias. O Espírito Santo está usando a vida deles, eles estão sendo cheios. Quantos podem crer nisso aqui, irmão? Eu creio. Porque se o escritor de Hebreus vai dizer que Ele é ontem, ou Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o Deus que fez em Atos 2, que fez em Atos 3, que fez em Atos 8, que fez em Atos capítulo 10, é o mesmo Deus que está aqui derramando do seu Espírito sobre a igreja do Senhor. É a promessa, e Pedro termina dizendo em Atos capítulo 2, essa promessa não é só para vocês, é para os seus filhos. E essa promessa nós estamos vivendo aqui nesse lugar, irmãos. Aqui eu estou vendo gerações servir ao Senhor. Essa casa não é igreja de jovem e adolescente, não. Essa casa é casa de família. Essa casa é restauração de famílias. Essa casa é onde o Senhor tem alinhado o coração dos pais para com os filhos, descrito em Malaquias capítulo 4.
Irmãos, aqui é uma casa de oração. E é onde Pedro e João estavam se dirigindo às 3 horas da tarde, a hora nona. O dia do judeu começava às 6 horas da manhã e encerrava às 6 horas da noite. Eles oravam às 9, meio-dia e 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde era a sala de oração do judeu, amém, irmãs? Cadê as irmãs que vêm para a sala de oração? Os irmãos também, dá um glória a Deus. Era a sala de oração. Eles estavam indo para a sala de oração. A sala de oração, eles estavam indo para a sala de oração. Eles paravam tudo e ia para a sala de oração, sabe por quê? Porque quem está cheio da presença do Senhor nunca está satisfeito o suficiente. Não, pastor, porque ontem teve 12 horas e a gente não precisa orar mais. Ixi, entendeu? Foi nada. Entendeu? Foi nada, Zé. Você não entendeu nada. Você passou 12 horas aqui, ou qual foi a hora? Ontem nós tivemos das 9 horas da manhã até 9 horas da noite um momento de oração e adoração aqui nessa casa. Um mover espiritual sobrenatural. O Senhor tocando nos corações. O Senhor enchendo na vida de homens e mulheres, jovens, adolescentes, aqui nesse lugar. Irmãos, é um tempo de despertamento. Deus deseja fazer da mesma forma como fez com os seus apóstolos. Vocês se lembram quem era Pedro, cara? Aquele homem que negou Jesus. Aquele homem que disse: eu vou contigo até a morte. E na primeira prova, a primeira coisa que Pedro fez foi fugir. Mas depois de Atos 2, depois do revestimento do poder, do alto, não era o mesmo Pedro. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim: depois do revestimento de poder, você não vai ser mais o mesmo. Você não vai ser mais o mesmo. Nós não seremos mais o mesmo. Nós não seremos mais o mesmo. Pastor, e o que é que impede da igreja ser cheia do Espírito Santo? O pecado. O pecado é que impede a igreja de ser cheia do Espírito Santo. Não é quem está na presidência do Brasil, não é o STF, não são as fofocas e mentiras e qualquer outras balelas que Satanás tenta impedir. O que impede a igreja de avançar é o pecado. Por isso que a igreja precisa de um despertamento. Por isso que a igreja precisa de um mover e um despertar em oração. Irmãos, esse é a primeira atitude que nós vemos descrita na Bíblia. Depois de Atos capítulo 2. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos no mês de outubro, amém? Quantos viram no grupo da igreja, no Instagram, o e-book lá? Você pega teu celular, sai do TikTok, sai do Instagram, pega lá o e-book, você vai ali, vai colocando, você vai meditar. Eu estou lendo todos os dias com os meus filhos. Todos os dias eu estou lendo com os meus filhos o e-book que nós fizemos, que nós digitamos, que nós fomos instruídos por Deus para poder fazer isso. É claro que isso não substitui a leitura da palavra, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá bom? Você vai ler, você vai estudar. Eu recomendo você fazer isso. E esse é o primeiro passo que Pedro e João têm, irmãos. Logo depois de 3.000 pessoas serem acrescentadas no corpo da igreja. Imagina só, irmão, do nada, 3.000 pessoas aqui na igreja do Nazaré, na casa. Quantos cultos a gente tinha que ter no domingo? Ia ter vários cultos, sim ou não? O pastor Rodolfo pregou ontem, passou o dia, pregou hoje de manhã. Esse é meu terceiro culto. Eu estou assim sem voz, então um pastor não dá conta não. Ia ter, Deus está querendo levantar outras pessoas aqui nesse lugar. Deus está querendo levantar outras pessoas aqui nessa casa. Deus está querendo levantar outros homens e mulheres aqui nessa casa. Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteu. E o que é que eles ficaram? Ficaram de boa? Não, irmão, ficaram de boa não. Eles foram para o templo orar, porque eles sabiam que precisavam perseverar numa vida de oração. Eles precisavam perseverar numa vida de oração. Irmãos, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas uma coisa está correlacionada à outra. Você vai entender isso aqui agora.
O lugar secreto é o lugar secreto onde nós recebemos da presença do Senhor. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 12, eles estavam no cenáculo. Mas a tua vida no secreto, ela não abona viver uma vida em comunhão na igreja do Senhor, em olhar nos olhos do teu irmão, em congregar, porque o que mais tem, irmão, é um monte de gente que não está congregando em lugar nenhum, ou está congregando em um monte de lugar. No domingo ele vai para a Assembleia de Deus, no outro domingo ele vai para a Presbiteriana, no outro domingo ele vai para a Maranata. Esse domingo eu não vou para a igreja nenhuma, eu vou ficar online. Para com isso, irmão. Para com isso. Não é possível que um raio de Recife, Jaboatão, Olinda não tenha um lugar que caiba a você e a sua família. Pelo amor de Deus. Isso uma coisa está complementando a mesma coisa. Então eles estavam cheios porque eles estavam no lugar secreto. Receberam da presença do Senhor, mas eles foram para o templo orar. Porque eles entenderam, irmão. Isso era uma prática judaica, uma prática de oração. Por isso que a gente vai ver no livro de Daniel, que Daniel orava 3 vezes por dia. Amém? Você que gosta de Bíblia, que nem eu, a gente vai ver que Daniel orava 3 vezes por dia. Ele orava, se virava para Jerusalém e orava 3 vezes por dia. Então, irmãos, olha só, Pedro e João entenderam. E eu quero convidar essa igreja a desejar isso, porque isso tem que vir primeiro de você, depois de uma instrução, e depois também em terceiro, mas em primeiro lugar, que é a vontade do Espírito Santo. Mas é a vontade dele, que você seja cheio. Porque buscar o batismo com o Espírito Santo? Porque apenas o Espírito Santo salva, porque apenas o Espírito Santo transforma, porque nós somos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Um batismo com o Espírito Santo vai aumentar a nossa fome da leitura bíblica. Sabe por que muita gente não quer que você leia a Bíblia, irmão? Porque ela quer continuar a manipular, mas a partir do momento que você continuar a leitura bíblica, você vai ver, irmãos, aquilo que Deus pode fazer através da revelação da palavra de Deus para você. Irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade, num tempo onde as informações são muito rápidas. Estava falando no primeiro culto, eu não conhecia o ChatGPT. O pastor de você não conhecia o ChatGPT não, até fui uma festa, aí eu vi aquele negócio do ChatGPT, eu vou baixar isso no meu celular. O negócio organiza a tua vida, tudo que você coloca lá, ele diz, né? Eu fiquei igual um matuto, não sabia de nada. Já queima agora quem está fazendo um trabalho pelo ChatGPT, os jovens adolescentes aí agora, hein? Revela, Jesus. Vai agora, em nome de Jesus, quem está fazendo um trabalho pelo ChatGPT, né? Eu sinto de mim mesmo agora. Eu sinto de mim mesmo de falar isso para você agora. Você que está fazendo um trabalho no ChatGPT. Quando eu fui ver, fui Davi olhando o ChatGPT. Eu fiz, é o quê? Eu vou ficar ligado nessa parada aí. Irmãos, olha que interessante. Traz um conhecimento muito rápido, organizado. Você monta um documento. Ele, Rodolfo, está muito bom exagerado aqui. Você não quer que eu faça isso para você? Esse cara, que negócio legal. Gostei desse negócio aqui. Mas o ChatGPT não muda a vida de ninguém. Agora experimenta ser revestido de poder para você ver o que é que acontece na tua vida. Experimenta o batismo com o Espírito Santo. Experimenta ser cheio da presença do alto. Experimenta receber da presença do poder de Deus na tua casa, na tua filha, na tua parentela, na vida dos teus filhos, no teu trabalho. Experimenta isso para você ver. Conhecimento por conhecimento não gera avivamento. Agora, irmão, experimenta conhecer o poder que vem do alto, para você ver, meu irmão, você vai ser um instrumento de Deus. Você vai ser um instrumento de Deus no teu trabalho. Você vai ser instrumento de Deus na tua casa. Você vai ser instrumento de Deus no teu Uber. Você vai ser instrumento de Deus por onde você passar. Pastor, e qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo. Nada de rodopiar e não ter testemunho.
Nada de pegar o paletó, que nem paletó eu tenho na verdade, está em casa. Receba. E por dentro o camarada está do mesmo jeito. Não, irmão, uma mudança de dentro para fora. É um enchimento. O Pedro que negou a Jesus agora era o Pedro diferente. Agora era um Pedro diferente, era um Pedro cheio da presença. Era um Pedro cheio da presença, irmãos. Eu estava falando no primeiro culto, me lembrando. Hoje de manhã eu fiz uma oração muito sincera ao Espírito Santo. Quem me discipulou, uma idosa de 80 anos, falando para mim: Jesus é lindo, vai orar e vai jejuar. E quando eu me reunia com os pastores, eu me sentia uma formiguinha, um gafanhoto. Quando via eles pregarem, eu falava assim: meu Deus, eu sou muito ruim, cara. E quando me dava oportunidade, tudo que eu falava era né. Tudo no final, em nome de Jesus, e né. Eu vi muitos irmãos na caminhada esfriarem. Eu vi muitos na caminhada negligenciarem o seu chamado. Eu vi muitos na caminhada não serem fiéis ao Senhor. Mas enquanto aquela senhora falava para mim, ela se balançava na cadeira e falava assim: Jesus é lindo, meu filho, vai orar e vai jejuar. Vai orar e vai jejuar, vai orar e vai jejuar, e Jesus vai falar contigo. Vai orar e vai jejuar, e tudo que você vai ver nas redes sociais hoje é fórmulas para como você pregar, fórmulas para quando você alcançar. Irmão, vai para o teu quarto, vai para a tua casa e vai viver o Pentecoste individual na tua vida, na tua família. Alinha as coisas de dentro. Como é que tu quer viver fora aquilo que tu não vive dentro? E o menino que ficava era o menino que estava sendo fiel ao Senhor, obedecendo aquilo que ninguém queria fazer. Pregar para 3 pessoas, ninguém queria. Viajar 660 quilômetros, ninguém queria. Numa van espremida. Pregar para 3 senhoras, uma dormia, a outra queria comentar na hora da mensagem, e uma vinha mal, com um monte de neto bagunçando. Meu Deus, eu não sabia nem, já me prendia no sermão. Mas estou aqui sendo fiel ao Senhor. Você está aí sentado sendo fiel ao Senhor naquilo que Ele te chamou para fazer. Porque um dia Deus falou contigo e está te chamando nessa noite para você ser revestido de poder, para você ser revestido do poder que vem do alto. E Pedro, irmãos, estava lá, viu aquela situação e disse: é agora. Disse assim, prestou atenção naquela situação e a oportunidade de levar salvação. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo que Deus nos concede, nós entendemos que é o momento de levar salvação para quem necessita. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Se no teu condomínio tiver uma oportunidade para você falar algo, fale do amor de Jesus. Se no teu trabalho tiver a oportunidade, fale do amor do Senhor Jesus. Fale do amor do Senhor Jesus, pregue esse amor. Pedro e João entenderam que adorar era muito mais do que sentar numa cadeira. Adorar, irmão, era cantar, servir, fazer a vontade do Senhor. Deus queria libertar aquele homem que era deficiente desde nascença. Irmãos, ele tinha mais de 40 anos de idade. Agora você imagina, irmãos, todo mundo aqui dessa igreja sendo revestido de poder, saindo dessas 4 paredes dessa igreja. O que é que vai acontecer com o Jaboatão? A sala de oração já não vai ser mais um negócio pesado. Vir na terça não vai ser pesado. Se consagrar uma vida de jejum não vai ser pesado.
as escalas do serviço do voluntariado não vai ser pesado. Ontem eu estava aqui, irmãos, clamando para que o corpo de voluntariado viesse estar aqui numa vida de oração. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós vemos para a casa do Senhor, ficamos aqui para cima e para baixo, não para, vai no banheiro, vai para um lugar, vai para o outro. Mas é a oportunidade que Deus está nos dando para sermos cheios da presença do Senhor. Oportunidade que Deus está nos dando para ser cheio da presença do Senhor. E Pedro, irmãos, olhando para aquele homem, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe qual é o problema muitas das vezes da igreja para esse tempo, irmãos? A igreja começa a se apoiar em pessoas. É o irmão que tem uma condição melhor do que outra. É o fulano que pode ofertar. É um conchave, irmão, na moral. Desculpa eu ter falado com gíria aqui, mas de vez em quando eu quero ser um homem polido, mas solta. Na moral. Ano que vem está chegando o ano da eleição. Vocês não vão me ver aqui nesse altar ninguém pervertendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito aqui neste lugar. Eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres que vão fazer o chamado, cumprir o propósito. Mas a igreja começa a perverter aquilo que Deus está querendo dizer. Pedro e João não tinham mais dinheiro, já não tinham mais nada, porque eles tinham abandonado tudo para fazer a vontade do Senhor. Por isso que ele diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas ele disse: aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Será que você pode entender nessa noite que o maior tesouro precioso que você pode ter na tua vida é a presença doce do Senhor? Será que você pode entender isso, jovem, adolescente, que o maior tesouro precioso para a tua vida, que você pode deixar para os teus filhos, é a presença doce do Senhor para a tua geração? Por isso que você precisa estar cheio do Espírito Santo. Por isso que você precisa estar cheio da presença do Senhor. Por isso que você precisa estar cheio. Por isso que você precisa estar perseverando em oração. Por isso que você precisa estar perseverando na presença do Senhor. Eu quero chamar o louvor, pode subir. Por isso que você precisa entender o tempo que você está vivendo. Mas muitas das vezes nós viemos para a igreja, para um ajuntamento, e nós não vemos com o coração desejoso para ser cheio da presença do Senhor. Irmãos, Tomás de Aquino, um dos primeiros discípulos dos apóstolos daquele tempo, de uma geração, um dos primeiros, ele visita Roma, e o Papa olha para ele e diz assim: tá vendo? Pedro já não pode dizer mais que não tem nem ouro nem prata. E ele se vira para o Papa e também diz assim: também nós podemos dizer mais, o que eu tenho eu te dou. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje a igreja, glória a Deus, tem tido recurso, Deus tem enviado, mas ela para de dizer: o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus, o Nazareno. Quantos creem, para você acordar, quantos creem que o Deus que fez em Atos 3, quantos creem que essa história é real? Dá um amém. Quantos creem que esse Deus pode fazer de novo? Por isso que o tema dessa série de mensagem é: faz de novo, Senhor. Por isso que você vai ver todos os dias, nós mandamos para você ser cheio da presença do Senhor. Eu não sei o que é que você está aí no teu lugar, só sentando, ocupando espaço, mas onde na verdade Deus está querendo que você seja cheio do Espírito Santo. Abra para mim, por favor, Atos capítulo 4, versículo 8.
Veja o que vai dizer. Atos capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim: então Pedro, como é que Pedro estava? Pedro estava como, irmão? Como é que você vai sair desse lugar? Como é que você vai sair daqui desse lugar, igreja? E o Espírito Santo quer dar uma bênção recalcada, sacudida e transbordante sobre esse lugar, sobre essa presença. Quem quer ser cheio da presença doce do Espírito Santo? Quantos querem mais da presença doce do Espírito Santo? Pedro estava cheio do Espírito Santo, por isso que ele disse para aquele homem: nem prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Eu carrego dentro de mim o nome, as marcas do Evangelho. Por isso que eu posso dizer agora, nessa noite, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta do teu lugar e começa a abrir a tua boca nesse momento. Pode se levantar do teu lugar e começa a declarar agora: eu quero ser cheio da presença. Eu quero ser cheio dessa presença que encheu a vida de Pedro. Você não vai ter apenas para receber, mas para dar também. Pedro estava cheio. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, pastor? É um arrepio? Não. O Espírito Santo é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo, ela está aqui neste lugar. A pessoa do Espírito Santo estava em Gênesis capítulo 1, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A presença doce do Espírito Santo estava em em Gênesis capítulo 2, quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo estava quando ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E a presença doce do Espírito Santo também está aqui neste lugar, para encher a minha e a sua vida. Cante esses louvores ao Senhor.